Sequência Santo Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a contratar operários para a sua vinha. Tendo ajustado com alguns por um dinheiro ao dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da sexta e da nona hora, fez o mesmo. E saindo quase à 10ª hora, ainda achou outros por lá, e disse-lhes: Por que estáis aqui ociosos todo o dia? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Ele lhes disse: Ide vós também para a vinha. Caindo já à tarde, disse o senhor da vinha a seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes a diária, a começar dos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham vindo perto da 10ª hora, cada um recebeu um dinheiro. Vindo depois, os primeiros julgaram que haviam de receber mais. Receberam, porém, um dinheiro cada um. Tomando-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam 1 hora, e os igualastes conosco, que suportamos o peso e o calor do dia. Ele, porém, respondendo a um deles, disse: Amigo, não te faço injustiça? Não te ajustastes comigo por um dinheiro? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer do que é meu o que quiser? Ou és invejoso, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos fiéis, iniciamos com este domingo da 70ª o tempo de penitência, o tempo de oração, o tempo de esmola, o tempo de jejum. Alguns que estão mais acostumados à forma reformada do rito romano, a forma ordinária, poderiam dizer: mas não é na quarta-feira de cinzas que começa a quaresma? Sim, na quarta-feira de cinzas começa a quaresma. Mas nós, por tradição, temos 3 domingos que precedem a quaresma para nos preparar para a quaresma. Temos um tempo maior, talvez porque sejamos mais pecadores e precisemos de mais tempo para nos converter, ou porque somos muito teimosos e precisamos de mais tempo para nos converter. O fato é que assim a Mãe Igreja nos dá este tempo de preparação para a quarta-feira de cinzas, para os domingos da quaresma, já nos colocam numa perspectiva que é a esperança do encontro pascal, de contemplar o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e no domingo de Páscoa o vermos, o adorarmos, o contemplarmos, glorioso, glorioso em suas santas chagas, chagas que nos alcançaram a remissão. No Evangelho, o Senhor fala de um vinhateiro, de um dono da vinha, de alguém muito poderoso,
que para cuidar da sua vinha chama operários, diaristas. Como os primeiros, aqueles primeiros que chamou de madrugada bem cedo, e é um homem zeloso, porque não manda o mordomo ir contratar vinhateiros, vai ele pessoalmente escolher um por um, vê e os chama. Sai de madrugada, bem cedo. Logo, na hora prima, ao nascer do sol, põe-se a chamar. Não é mesquinho, é generoso. O salário de um dia completo, sem nenhum corte. O salário de um dia completo, o suficiente para sustentar uma família inteira, por um dia. Este é o preço pago pelo trabalho, pelo empenho. Não te faltará nada, terá tudo o que precisar. Não vai passar miséria, terá a insuficiência. Como diz um italiano, abbastanza. Este é o preço combinado. Mas ele ama muito a vinha, então vai de novo. O tempo corre, a hora é exigente, é preciso redobrar os cuidados e chama outros. Desta vez, não lhes combina um preço. Interessante, podia dizer, os outros trabalharam, então a cada hora eu vou diminuir tanto e tanto e tanto pela hora de serviço. Mas que dizia no começo que esse salário é um salário generoso, mas é o suficiente. Quer dizer, o que é menos que o suficiente? A precariedade. A precariedade é o menos que o suficiente. Se você me diz assim, eu preciso, para ter um dia suficiente, do café da manhã, eu preciso do almoço, eu preciso da janta. Minha mãe já ia protestar. Não, lá pelas 3 horas da tarde tem que ter pelo menos um café com biscoitinho para a gente recuperar as forças. Mas digamos, se o suficiente fosse um café, o almoço e a janta. Se ele fosse dizer a justiça pelo tempo de trabalho, lá se foi o café. Iam receber para o almoço e para a janta. Se fosse mais um pouco, aqueles que vieram depois, não vão almoçar, tomar nem café, nem almoçar. Terão o suficiente só para a janta. E se fôssemos pensar nesta última hora, era um copo de leite com 2 biscoitos, para um dia inteiro. Mas não é esta a lógica. A justiça não está baseada no tempo de trabalho. A justiça está baseada na disponibilidade para o trabalho. Poderia alguém dizer, mas falta 1 hora para acabar o dia. O que vou fazer eu lá? Vai ver, não vale a pena nem o tempo de ir e voltar. Não foram. A disponibilidade dos outros é que faz a grande diferença. Disponibilidade e o abandono no jugo do patrão, do vinhateiro, do senhor da vinha. O que será que é justo para este homem? Bom, se for um homem justo, o justo será justo. Isto é uma parábola, não é um relato de um fato histórico, um relatório que a gente faz de uma atividade de trabalho. É uma parábola. Quer dizer muito mais do que as palavras dizem, pois as parábolas são alegorias. A vinha é a imagem da igreja. A igreja que é a obra do Senhor. Os vinhateiros somos nós, chamados a trabalhar nesta vinha,
a construir a igreja no tempo e nos lugares, pelos séculos e pelos recantos da terra. Os horários são o tempo da nossa conversão. Quando entramos, quando decidimos, quando o Senhor nos chamou e respondemos. E às vezes fazemos como os primeiros. Mas eu já estou aqui há 20 anos. Eu estou aqui desde quando este grupo começou com Monsenhor Jonas. Então, não sou eu que devo pegar e obedecer, é vocês que devem me obedecer. Como se o tempo adquirisse direitos na igreja. Numa paróquia é pior, porque numa paróquia a pessoa diz que ela é a dona da igreja. Sem dúvida nenhuma. Meu avô construiu isto aqui, aquela porta foi esculpida pelo meu pai, estas janelas são de não sei quem, aquele lá, aquele ali, aquele lá. Uma vez um homem me chamou porque queria fazer o casamento de sua filha. E disse assim: não gostei do horário que ofereceram, o casamento vai ser aqui na capela, vai ser no dia tal, na hora tal. E vai fazer do jeito que ela quer, com quantos padrinhos puder. Falei, uau! Nem o bispo fala comigo desse jeito. Mas a gente também cuida para segurar o leão da cólera, né? E resolve ver até onde a conversa vai chegar. E eu digo, mas por quê? Porque quando construíram esta capela, fui eu que dei a caixa d'água. Tá, aquela caixa d'água. Então o senhor faça o seguinte, tira a caixa e leva embora. Se a caixa d'água é o argumento, se o senhor está cobrando é porque não deu. Se não deu, Deus não quer. Outra vez cheguei e disseram, porque esta paróquia é nossa, porque isto é uma comunidade nossa, porque tem que ser do nosso jeito, não sei o quê. Bem na porta da igreja, uma igreja antiga, linda, estava escrito, Dominus Optimus Maximus. Sabe o que significam estas letras? Dominus Optimus Maximus. Se o nome de Deus está escrito na igreja, então era de Deus. E embaixo, para confirmar, Et Martyrium San Sebastiano. E ao mártir São Sebastião. Então, as únicas pessoas que podem recorrer à propriedade desta igreja é Deus, o Boníssimo, e o Altíssimo, o Máximo, e o mártir São Sebastião. Enquanto não virem eles em pessoa, então não será atendido. Vejam como nós nos apegamos a direitos que são meras expectativas. Expectativas que fazem com que a igreja não seja a tábua de salvação, mas um mero clubinho de compadres. Com que a igreja não seja o serviço a Cristo, o discipulado aos pés do Mestre, mas um clubinho aonde o sócio tem direitos e autoridade segundo a data da sua carteirinha. A igreja não pode ser assim. Este tempo de meditação que iniciamos com esta liturgia quer nos fazer pensar quanto de nosso serviço ao Senhor é por disponibilidade e por fidelidade a Ele, confiando que Ele, que é o justo, nos dará o que for justo. Por fim, o Cristo termina o Evangelho dizendo, muitos são chamados, poucos são eleitos, escolhidos. O chamado da salvação é universal, mas infelizmente,
aqueles que a recebem são cada vez menos. Os pastorinhos em Fátima, crianças tão humildes e simples, se escandalizaram ao ver quantas almas são tragadas ao inferno. E digamos, em um tempo, que muitas delas eram católicas. Muitas delas. Que este tempo de meditação nos ponha a serviço do Senhor, para confiarmos que aquele que nos chamou nos dará a justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.